Correio o debate de volta, a gente retoma os comentários de Roberto Cavalcante aqui nos estúdios ao vivo. A gente estava falando de persistência e perseverança, complementando, vamos dizer assim, a coluna, os comentários de Roberto Cavalcante na semana passada, que estava na apresentação do programa Simon Cavalcante, e ele falou muito desse tema. Mas aí a gente também, conversando hoje, falou da persistência e da perseverança do povo paraibano, de algumas lideranças da Paraíba que estão se destacando em cenário nacional. Eu fiz até aqui uma anotação para não perder, para não escapar ninguém. A gente tem o presidente do STJ, Benjamin Herman, que é de Monteiro, não é? Que é de Monteiro, que já teve ministros do STJ, tem inclusive um ministro do FTJ, que é o Francisco Falcão, né? Mas o Benjamin é o presidente. Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica, Taciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, Gustavo Feliciano, ministro do Turismo, nomeado recentemente, Vital do Rego Filho, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, e a gente teve na semana passada a grata surpresa de ter, não um paraibano, um paulista, mas que adotou a Paraíba há muito tempo, radicado, o advogado brilhante Marcelo Weick, que foi eleito por unanimidade presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. Um cargo que é importantíssimo a nível mundial. A nível mundial. A nível mundial. A gente sabe como essa área petrolífera é quente, guerras permanentes sobre o assunto. E o amigo comum, nós gostamos dessa casa aqui, o Sistema Correio, tem uma admiração muito forte pelo Marcelo Weick. De anos. Exatamente. E ele chega num momento importante e é uma responsabilidade imensa, né? Porque as decisões que ele tomar como presidente do Conselho Administrativo pode mudar todo o comportamento do mercado. Isso. Eu torço que ele, pela sua experiência, saiba se assessorar. Porque Marcelo é um homem que domina as leis, mas talvez não domine o fracionamento do barril de petróleo. Mas o Brasil sabe o seu caminho. Eu acredito que nós possamos ter sobre a sua gestão uma melhoria nesse fracionamento. Temos uma carência muito grande da gasolina, por exemplo. O diesel também é um problema nosso. Eu acho que está em excelentes mãos Marcelo Weick. Onde colocar ele? A gente tem esses destaques todos no cenário nacional e por pouco a gente não ganha mais um ministro, um jovem diplomata chamado Marcelo Costa, que é filho de Conceição Costa, que é paraibano, diplomata de carreira, que era secretário executivo de Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann saiu para disputar pelo Partido dos Trabalhadores e o nome do Marcelo começou a ser cogitado. Mas por essas questões de conjunção política, de articulação, a presidência... Acomodação política, resolveram colocar mais uma indicação política lá. Mas ele tem toda uma juventude, é um jovem, um diplomata jovem, paraibano, legítimo paraibano, que tem tudo para crescer, né? E como é um diplomata de carreira, isso torna o currículo dele ainda muito mais especial. Isso. Eu acho que você devia fazer um livro colocando essa história paraibana, certo? Já deve ter sido escrito um outro, mas o foco momentâneo é muito forte. Verdade. Muito forte. Muito forte. Eu acho que na história da Paraíba nós nunca fomos tão pujantes. E lembrem-se que somos um estado de uma população reduzida, 4 milhões de habitantes, junto de nossos grandes parceiros federativos. Nós somos que territorialmente somos muito pequenos, mas sabemos ocupar esse espaço da melhor forma. Até mesmo no poderio político do Estado, né? Se a gente for comparar com estados maiores como Espírito Santo, Minas Gerais, né? A gente ocupa muito mais espaços do que esses estados, né? Hoje, se você olhar, por exemplo, a Bahia, nacionalmente, proporcionalmente, a gente está ocupando muito mais espaço do que a Bahia. Eu, como no ramo da estatura mediana brasileira, eu sou baixinho, então eu torço pela Paraíba também, além de por ter adotado a Paraíba, porque ela é pequena, mas é pujante. Essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio é uma prova disso. Nós, territorialmente, vemos países que nós não lembrávamos nem que existiam, que estão, às vezes, como fiéis da balança da decisão
desse impasse militar que é tão triste para a nossa humanidade neste momento. Vamos à Lua, damos volta no outro lado da Lua, fazemos isso, mas quando chega no cotidiano financeiro, o mundo se perde. Verdade. Essa é a grande verdade. Deixa eu só fazer um complemento na informação. O Marcelo Costa, que é um jovem diplomata de carreira por formação, ele é filho de Conceição Costa, que é médica, e também de Vanberto Costa, que é médico, muito conhecido tradicional aqui. Tradicional aqui, é dono, proprietário de um laboratório aqui de exames laboratoriais. E esse menino, ele vai se dar muito bem, viu, ainda, viu? É uma aposta que a Paraíba tem nas mãos aí, na diplomacia brasileira mundial. O talento é uma coisa fantástica, que o talento brota espontaneamente. E o mundo moderno, o mundo digital, vai facilitar e tem facilitado muito bem as divulgações de uma forma geral. Exatamente. Antigamente as informações eram muito presas. Hoje essas informações abrangem o mundo num apertar de um teclado. Verdade. Eu tenho um privilégio muito grande de ter nascido no pós-guerra, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, eu nasci. Dizem até que eu fui fruto da comemoração do fim da guerra. É verdade. Mas a minha passagem pela Terra foi num momento fantástico. Esses últimos anos, da bomba atômica a essa guerra que está acontecendo, da criação das vacinas. De certa forma, a gente é de uma geração que acompanhou essa transição mundial. Impressionante a capacidade humana de adaptação. Exatamente. Eu considero isso um dos pontos fantásticos até do brasileiro. O brasileiro sabe se adaptar mais do que outras culturas que são ditas populares, mas que, na verdade, são travadas no tocante das mudanças. Verdade. Doutor Roberto, obrigado mais uma vez pela participação aqui. Obrigado. Quinta-feira vamos repetir. Parte foi um reparo, um meia-culpa. Isso. E parte foi para transmitir a vocês todos que nos assistem sempre nas quintas, que a dobradinha, quando é Roberto e Hermes, eu considero que nós valorizamos muito esse nosso tempo. Exatamente. Obrigado mais uma vez.